Lucas capítulo 8. Aconteceu depois destes dias que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Olha aí, ele dinamizando o ministério de Jesus, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Podia ter dado um salto e de uma vez ele ter entrado na parábola do semeador, mas ele não faz isso. A comitiva dos 12, selecionado a dedo por Jesus, que acompanhava seu ministério, estava presente. Isso poderia dar respaldo ao ministério de Jesus, porque cada um dos discípulos desenvolviam atividades se destacando especificamente de acordo com suas habilidades. Mas veja a necessidade se apresenta. E um grupo de mulheres, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí vai uma, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Talvez se estivesse escrevendo isso no contexto dos judeus, não tivesse citado o nome de Joana, mas fez porque estava escrevendo para o mundo, para que todos soubessem. E outra mulher também, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Que coisa, que riqueza nesse texto. Onde é que nós vamos captar essa riqueza? Primeira coisa, olhem em que contexto ele coloca serviço. Primeiro, estas mulheres tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus, sim ou não? E estas mulheres saíram diferentes. Elas não estavam no extrato social baixo. Elas eram mulheres de influência. Elas tinham riqueza. E riqueza naquela época realmente destacava, como sempre, em qualquer sociedade. Mas principalmente nessa época em que Israel era uma colônia de Roma. Ter dinheiro nessa época realmente era uma posição de destaque. E essas mulheres estavam dadas ao luxo, às festas, às glórias das riquezas e também do contexto social da época. Mas então eu vou falar aqui exclusivamente sobre uma delas, tá certo? E a Bíblia não nos dá, assim, muita argumentação acerca dela, mas o que nos diz acerca dela é suficiente para a gente entender o serviço excelente que ela prestou. Ela se chama Joana. Joana, pouquíssimas pessoas, a não ser que vá fazer um estudo mais profundo acerca dela, vai descobrir mais detalhes acerca da sua vida. Ela era esposa de um procurador chamado Cusa. E este homem servia a Herodes Antipas. Este Herodes que vinha de uma família cruel, violenta. Era uma dinastia, não era o nome. Herodes era uma dinastia. Mas Herodes Grande foi conhecido na história como um homem tão cruel que mandou matar até uma das suas esposas mais favoritas, Mariane. Mandou matar alguns de seus filhos por se sentir ameaçado na sucessão. Assim que era um homem inescrupuloso e um homem cruel. Agora, Herodes Antipas tinha o mesmo DNA. Não era melhor em nada. Era cruel, vingativo, mau. Este homem que gozava de um poder e de uma autoridade na parte norte de Israel, considerando o território da Galileia, conhecido pelas suas atitudes cruéis
e uma vida moral abaixo do nível normal, conta-nos a história de que ele havia traído o próprio irmão, Filipe, e usurpado a esposa, Herodias, em uma das festas em que eles estavam comemorando. Foi exatamente por causa disso que João Batista o confrontava pela forma imoral como ele vivia o seu matrimônio. Assim que Joana, ela conhecia de perto essa realidade. Provavelmente, pela posição do esposo. Esteve com ele em algumas festas palacianas. Presenciou de perto a maldade deste rei. Poderia ter sido influenciada por ele, mas não. Em época em que João Batista era morto, e o ministério de Jesus alavancava, a fama de Jesus se espalhou do norte ao sul. Ela era rica, mas ela tinha um problema. Sabemos que Madalena, rica também, era uma mulher oprimida por 7 demônios. E teve uma oportunidade de ser liberta por Jesus. E a partir daí, seguiu para ajudar no ministério com recursos. Não se sabe de fato se foi uma doença, uma patologia, ou se foi uma opressão espiritual que mantinha no cativeiro Joana. O fato era que não era uma mulher feliz. E ela teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Mas para que ela tivesse tido a oportunidade de ter um encontro com Jesus, ela escolheu esse encontro, porque ela teria que sair da esfera da riqueza para os lugares convencionais onde Jesus estava. Nas vilas, nas casas simples, nos povoados, reunindo e pregando a palavra. O fato é que ela teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E daquele encontro surgiu um milagre. Ela foi restaurada, foi liberta do seu mal. E com aquela cura, a vida dela muda. Ela coloca propósito. Ela não queria ser uma boneca luxuosa dos bailes, mas ela queria dar significado à sua história e à sua vida. E ela decide ser uma seguidora de Jesus. E ela sai do anonimato pela decisão que fez. É óbvio que não há nenhuma intenção de uma autoprojeção. Isso acontece na narrativa, porque Lucas capta a importância desses ministérios e vem aqui dando lugar para inspirar mulheres a saírem do seu ciclo de opressão e escolher seguir Jesus. O que ela tinha, provavelmente não tivesse uma boa voz, mas ela tinha influência. Ela podia trazer recursos. Ela podia oferecer recursos para se contratar barcos, para se comprar pão, para se alugar lugares para pernoite. Tudo era muito caro. E Deus tem servos em todos os lugares. Sabendo que esta mulher, tomando essa posição, ela podia comprometer até a posição do esposo dela. Porque Jesus, o ministério dele, não foi aceito pelos ricos, não foi aceito pelos sábios e não foi aceito por aqueles que queriam receber só a influência do bem. Na verdade, onde Jesus melhor se destacou e foi acolhido,
oprimido, foi no meio dos pobres, no meio dos doentes, no meio dos oprimidos. É lógico que existem pessoas que se destacam aqui, mas aí são casos. Tanto ela como Nicodemos, quando pediu para tirar o corpo de Jesus, estava comprometendo sim sua participação como fariseu. O senador José de Arimateia, quando foi a Pilatos, usou sua influência para solicitar tirar o corpo de Jesus da cruz. Comprometia também sua vida. O evangelho de Jesus não há serviço sem compromisso. Todos os que estão empenhados no serviço estão completamente comprometidos. Ou estão ou não estão. E se quer oferecer a Ele um serviço de excelência, há que estar comprometido, sim. Tem implicações servi-lo. Sempre vai ter. Mas aqui está. E onde é que ela entra? Mas você fica impactado quando você vai aos pés da cruz. Jesus não ficou muito tempo naquela cruz. Depois de ceiar, lavar os pés dos discípulos, ensinando-lhes a questão do serviço com humildade, de fazer a oração intercessória por eles, de cantar um hino e ir para o Getsemane, naquela quinta-feira fria da primavera, entre 29 a 33 do ano da era cristã, ele é preso e sai para enfrentar 6 julgamentos, 3 judeus e 3 romanos. Ali, os discípulos, os 12 que estavam com Jesus aqui, que Lucas dá honra e coloca, e estavam com ele os 12. Um não estava comprometido, não aguentou a pressão, se desencantou provavelmente com o desfecho final do ministério de Jesus, que era a cruz. Talvez esperasse uma emancipação política, que não aconteceu. Porque também não foi essa a proposta de Jesus desde o primeiro momento, quando os convidou para segui-lo. Ali estava a prova abnegada de quem está comprometido com o serviço. Judas o vendeu por 20 moedas de prata, o valor de um escravo comum na época. Pedro, no pátio da casa do sumo sacerdote, nega seu compromisso por causa de uma abordagem de uma criada. Não suportou a pressão. E os demais fogem, com exceção de João, que fica ao lado de Maria, e as mulheres que desceram da Galileia, por ocasião da festa da Páscoa, que estavam ali, elas ficam ao pé da cruz. 3 evangelistas fazem questão de dizer, Maria com as mulheres. Estavam ali, frente ao espetáculo horrendo da crucificação. E Joana vai para lá. Você procura Pedro, ele em algum canto está chorando por causa do que Jesus fez com ele quando o confrontou, quando ele o nega pela 3ª vez. Você procura Tiago, não encontra. Tomé, Filipe, não sabe onde eles estão. Mas Lucas faz questão de dizer que as mulheres estavam ao pé da cruz, assistindo, impactadas, à crucificação de Jesus.
E no sepultamento, muitos já estavam indo. Por quê? Às 9h, Jesus é preso. Ao meio-dia, começa um processo. Até às 3, a hora que aproximada que ele vai morrer. Escuridão. Jesus trabalhando e construindo a nossa redenção. Quando Jesus diz que está consumado, que há uma reação da natureza, aquele terremoto que fica abaixo dos pés do centurião, que leva ele a dizer verdadeiramente que este era filho de Deus. A partir daí, até a hora que o corpo dele foi removido, muita gente se dispersou. Porque no dia seguinte era sábado. E eles tinham que passar pelo ritual da purificação, porque não podia, de maneira nenhuma, se contaminar com o morto. Mas as mulheres ficaram lá. Olha, as mulheres que tinham vindo da Galileia, versículo 55, elas tinham vindo com Jesus. Seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Foram embora. Mas se você perguntasse, você sabe onde o sepultaram? A maioria dos discípulos iam dizer, nós não sabemos. Na verdade, pouca coisa nós sabemos. Mas se fosse perguntar para a Madalena, se fosse perguntar para a Joana, se fosse perguntar para a mãe de Jesus, dizia, sabemos. Há um túmulo virgem lá no jardim. E lá mesmo foi que sepultaram Jesus. Elas voltaram, aguçaram a vontade de servi-lo. A gratidão inflamou a alma e o coração. E ao invés de serem possuídas pelo medo, elas foram possuídas por um sentimento maior do que o medo. Gratidão. Queriam homenagear. Queriam levar mais perfume. Queriam dizer, mesmo ele estando morto, o quanto ele era importante para elas. O que a ele tinha acontecido depois que Jesus havia tido encontro com elas. Por isso, quem não tem essa compreensão do que Jesus é, notoriamente não serve bem ou tem facilidade de soltar o serviço. Mas quem conhece o seu Senhor, vai com Ele até as últimas consequências. Por isso, preste atenção que nós vamos entrar agora na nossa era. Nós, mulheres, somos um elemento surpresa. Porque naquela época, Jesus foi sepultado. Os fariseus, os saduceus, os maiores blocos religiosos que haviam macumunado para a morte de Jesus, foram lá a Herodes, a Pilatos, que era o governador romano, solicitar que uma guarda guardasse o túmulo para que não fosse violado. E claro que Pilatos, para não ser mais incomodado, ordena que uma guarda vá para o túmulo de Jesus, e ali fica o selo de Roma, dizendo que não podia de maneira nenhuma aquele túmulo ser violado. Mas as mulheres saíram da madrugada do primeiro dia e preocupada, a única preocupação delas é que havia uma impossibilidade, porque elas tinham desejo, tinham capacidade, mas a impossibilidade era que elas não tinham força para empurrar a pedra que realmente vedava o túmulo. E elas diziam, quem nos removerá a pedra? Mas quando elas chegaram na madrugada do domingo, para uma grande surpresa, o túmulo estava vazio. E sabe, eu me alegro, porque eu ministro para escolas bíblicas, algumas vezes para jovens, porque minha agenda não alcança,
Mas meu público realmente, na maioria, são mulheres. Então, aí me toca estudar, pesquisar as mulheres à luz da Bíblia em algumas culturas. E aqui, o testemunho da mulher não era válido. Nenhum depoimento no Sinédrio podia ser levado a sério tendo como testemunha 2 mulheres. No mínimo, tinha que ter 2 homens. E se uma mulher fortalecesse o testemunho dos 2 homens, poderia ser aceito sem haver a menor contradição. E Jesus sabia que na cultura dos judeus, o testemunho de uma mulher não era levado a sério. Mas, como sempre, Jesus não se limita a paradigmas de homens. E Jesus encontra Maria Madalena no túmulo, a Bíblia diz, e eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, que estavam de madrugada para ir procurar o seu Senhor. Iam servi-lo, e quando chegou lá, o túmulo já tinha sido aberto, estava vazio, supostamente Deus já havia enviado os anjos, e aí Jesus já tinha ressuscitado, e agora Jesus vai aparecer a Madalena, os anjos aparecem primeiro a ela, porque que vocês estão buscando? Quem vive entre os mortos, ele não está aqui, mas ressuscitou, e agora ele fez como ele havia instruído vocês, e agora vão para Galileia e anunciem isso. A mesma coisa, Jesus disse para Madalena que ele tinha ressuscitado e que ela fosse com a mensagem dizendo aos discípulos. Mas quem disse que os discípulos iriam aceitar? Tanto é que quando elas disseram, eles voltaram lá para confirmar. E de fato eles perceberam a partir dali que quando uma mulher encontra Jesus, o testemunho dela é verdadeiro, a palavra dela é certa, é confiável, é honesta e o serviço dela é excelente. Está vendo? Agora, dentro dessa dinâmica, o que é que nós podemos fazer como mulheres de nossa época? Essas mulheres romperam com seu tempo. Na verdade, elas estavam à frente do seu tempo. Maria, que foi lido hoje no Mateus capítulo 26, a história dela, ela era uma virgem. E muitos, e a maioria, creem que aquele perfume fazia parte do dote dela. Sacrificando a Jesus, sacrificava seu futuro. Mas era o melhor que ela tinha para Jesus. E a gente prega sempre sobre o melhor que ela tinha. Mas e as mulheres no século 21? O que é que a gente tem de melhor que a gente pode oferecer ao Senhor? O que é que nos custa? O que é que Ele não nos pede? Numa época agressiva e violenta. Segundo ponto da nossa mensagem é que nosso tempo, os nossos desafios são outros. Talvez você ofereça ao Senhor um perfume caro, inspirado na história de Maria. E provavelmente não seja o seu melhor. Para ela custou muito. Depois da Revolução Industrial, as mulheres tiveram que sair do âmbito da esfera doméstica e foram para o mercado de trabalho. A ausência, a lacuna dessas mulheres. Não que esteja criticando a emancipação da mulher no mercado de trabalho. Fui profissional muito tempo, antes de viver com tempo integral. Mas olha, a lacuna dessas mulheres deu margem a que a família sofresse um impacto negativo. Tem uma coisa que a mulher não pode terceirizar. Nunca é a maternidade dela. Por incrível que pareça, no âmbito mais profundo, família é o que a gente diz nos seminários, constantes seminário de família. Família é um projeto de Deus. Pois saiba que todo projeto de Deus se desenvolveu a partir de uma família. Porque a família está sendo tão violentamente acossada nos últimos dias? Não que anteriormente não era, mas parece que as forças do mal estão se unindo com o propósito final de destruir a família. E sabe qual é o alvo atual? São os filhos. Filhos.
Nós queremos poder de Deus e eu quero demais. Eu sou pentecostal. Creio no derramamento e nas manifestações dos dons para o serviço. Mas entendo que nós começamos a excelência do nosso serviço em casa. Cobrindo o que não é meu. Nenhuma mulher e nenhum homem gera filhos para eles. Deus não dá os filhos. Os filhos são heranças de... Repita comigo, filhos são heranças de... Deus. Não criamos para nós, criamos para Deus. Assim que Ele é o melhor. Se uma mãe morre por um filho e não morre por um carro e nem morre por um perfume, então o melhor dela é o filho. Então ela tem que dar a Ele. É o seu serviço por excelência. Eu creio no profissionalismo, na emancipação. Eu creio no destaque, na mente brilhante, na influência, nas habilidades, tanto culturais como intelectuais, de qualquer homem ou mulher que se destaque numa sociedade. Mas que não minimize o plano da maternidade e nem da paternidade. As leis, o Estado está criando leis para resgatar a autoridade dos pais. Mas se está fazendo isso, é porque está encontrando uma brecha. E nós temos que fechar. Temos que aprender a guerrear dentro de casa por aquilo que é de Deus. Eu vou desfrutar agora dos meus netos, porque eu não vou criar meus netos. Meus filhos vão criá-los, então eu desfruto. Mas os meus filhos, eu os criei. Tive que velar, tive que jejuar, tive que orar, tive que corrigir, tive que ser dura para formá-los. Que não acreditam no Evangelho. Que não me leva a responsabilidade de chorar e gemer pelos meus. Minha família, levante a mão. Minha primeira igreja, diga. Meu primeiro serviço. Eu sirvo a Deus com excelência quando eu cuido dos meus filhos. Olha, dizem que as crianças representam uma nova geração. E as mães são mulheres que moldam sua personalidade. Elas merecem respeito, honra e apoio. As decisões que tomamos em relação à maneira de cuidar, de formar e de criar os nossos filhos têm influência profunda e duradoura na vida e no caráter deles. E hoje é noite de resgate. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, Deus receberá o melhor da nossa vida. Se prepara. Você pode dizer, só no Brasil? Não. No mundo. Quem estuda cultura sabe que em todas as culturas, em todas. Se você for para a África, em algumas aldeias tribais, existem culturas de sacrificar crianças. Se você chega em países de primeiro mundo, as crianças são sacrificadas. Como assim? Vou dizer a você, o maior índice de suicídio hoje está nos países de melhor qualidade de vida. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, levando a pesquisa em consideração ao recurso econômico, ao nível de educação, qualidade de vida, saúde. Pois esses países, letra A, estão exatamente na Europa. Suécia, Suíça, Noruega, países de primeiro mundo. Mais de 30% dos jovens não têm mais desejo de viver. E é comum o que se noticia de suicídio de jovem de 12 a 18 a 20 anos. Nem se publica estatisticamente para não ferir a vergonha do país. Culturas como o Japão, é comum, quem aqui já esteve lá, sabe, casas que têm lugares para se suicidar. Debaixo de pressão, numa cultura seletiva como essa, muitos jovens não alcançam as exigências dos pais
e, portanto, preferem morrer. Aí você diz, se nós não temos essa realidade, temos, brutal. Vá no Rio de Janeiro, não precisa nem ir lá. Nordeste. Grandes bandas que arrastam multidões em trios de carnaval. Procura saber quem é que está tocando lá. E onde esses jovens aprenderam a tocar, saíram das orquestras, são contratados, passaram pela igreja e agora estão nos trios elétricos levando multidão. Essas cantoras com essas vozes lindas, a maioria receberam a graça de Deus aqui quando era criança. Estão lá fora. E aí você reúne a igreja e as pessoas se enfadam com 20 minutos de joelho, porque dizem que não tem pelo que orar. Temos que atualizar as estatísticas para ver como o diabo está rindo de muita gente e de muitas famílias. Mas nesta noite, se eu estou pregando para mulheres que querem servir a Deus com excelência, você se levantará na autoridade do nome do Senhor Jesus, tomando as armas de Deus para dar um basta. Aí você pergunta, e como eu posso fazer isso? Essa palavra não é para mim, que eu estou com a minha família toda servindo a Deus. Pois muito mais é para você. Deus nos desafia nessa hora final. Existem 2 evangelhos na atualidade. Um é o evangelho do entretenimento, que atrai multidões, mas não compromete ninguém com a mensagem da cruz. E Deus não tem compromisso com esse evangelho. E existe um segundo evangelho, que é o evangelho verdadeiro. O evangelho que no centro está a cruz de Cristo. Evangelho de dor, evangelho de humilhação, evangelho de jejum, evangelho de vigília, evangelho de clamor, evangelho de poder, evangelho de batismo, evangelho de libertação. Esse é o evangelho que o Espírito Santo está guiando a igreja nesses últimos dias para trabalhar. E hoje à noite, você pode dizer, irmã Samira, mas só a igreja de Blumenau? Não, minha filha, não é só a igreja de Blumenau. É a igreja do mundo todo. É o mundo todo. E por onde Deus tem me levado, eu tenho procurado a não defraudar a igreja. Não vim com mensagem que a igreja está cansada de ouvir, mas com a urgência. Ele está voltando. O tempo agora é ouro. Nós temos que nos levantar com força. Deus tem coisas grandes para a sua casa. Você acredita? Diga, eu vou buscar em nome de Jesus. Eu vou buscar em nome de Jesus. Eu vou buscar em nome de Jesus. Quem mais tem poder de influenciar? Seu filho. Você que despacha com ele de manhã, à tarde e à noite. Ninguém pode chegar primeiro no coração dele. E se você tiver a graça e a unção de Deus, você vai perceber qualquer alteração no comportamento do seu filho e vai chegar primeiro. Mãe, aprenda a usar a autoridade de Deus. Quantas mulheres são batizadas com o Espírito Santo aqui nesta noite? Levanta. Você levantou a sua mão. Quando você faz assim, olha, preste atenção. Quando você levanta a mão e chama o nome de Jesus, céus e terra se unem. Sabe por quê? Porque este nome foi dado sobre todo nome. Levanta dentro de casa, na sala, no quarto, na cozinha, no território da sua casa. Você é a pessoa que mais tem influência para orar, falar a língua, receber a direção de Deus, sentir, ver quando o diabo está entrando, trazendo as sementes, saia e ordenar. E ordenar. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma explosão de poder de Deus nesta noite para a igreja. Porque o Espírito, ele não derrama poder sem comprometer a igreja. Paulo, quando vai escrever sobre os dons espirituais, ele coloca entre 20, que não são todos, mas, resumo, diversos dons. E está sempre massificando a ideia, para edificação, para edificação, para edificação. Edificar é construir. Os dons, ele vem como capacitação.
Tem pessoas que recebem. Eu recebo, olha, irmão, eu recebo uma arma. Você recebe outra. Você recebe outra. Você recebe outra. Imagina aí 4 habilidades juntas para deflagrar guerra. Quando a guerra for grande demais, que você não aguentar sozinha, encosta no outro, que ora, que jejua. Levanta a mão às 3, às 4, às 5. Ordena a destruição do mal. Crer na bênção de Deus. Olha, a igreja Assembleia de Deus, ela nasceu sem muita teologia, mas com muito poder. Eram homens simples e mulheres simples, mas funcionava o evangelho de poder na vida daquelas pessoas. E agora não podemos nos acostumar, precisamos resgatar essa fé na autoridade do nome do Senhor Jesus e aprendermos a colocar diante de Deus o que Ele tem para fazer. Eu estava ministrando em Teresina, no seminário de família. De vez em quando o meu esposo vem comigo, porque para seminário de família, geralmente ele me acompanha para compartilhar comigo. E naquele dia o Senhor disse para mim, eu estava ministrando, sinto assim, eu preparo os textos, oro, mas Senhor, guia a mensagem. E quando eu estava sentadinha aí, o Espírito Santo disse, quero uma oferta dos filhos. Como uma oferta dos filhos? Não perguntei, não costumo perguntar. Mas fiquei querendo entender o que ele estava dizendo. Bem, depois eu fui compreendendo e fiz o que Deus tinha dito. Naquela noite, as irmãs vieram para a frente e entregaram os filhos ao Senhor. Elas não traziam os filhos, mas elas traziam a autoridade materna. E no altar elas levantaram as mãos e disseram o nome dos filhos. Naquela madrugada, no dia seguinte eu continuei no seminário. E naquela madrugada, um dos filhos que estavam ali representado, tinha entre 16 a 17 anos, fazia parte de um grupo do bairro, que não era crente, estava desviado. E o outro grupo, que chamam de gangue, se encontraram. E ele foi furado com um estilete aqui na veia principal dele. E aí de 2 da manhã ela estava indo para o hospital. O pastor foi, a esposa do pastor. E quando o médico chegou, quando ela chegou, o médico disse, quem é a mãe desse paciente? Ela disse assim, sou eu. Ele disse assim, a senhora crê em alguma coisa? Ele disse, moço, eu sou crente da Assembleia de Deus Pentecostal, aquela igreja do barulho. Aí ele disse, só pode ser uma coisa dessa. Porque quando chega o seu filho e outros jovens de um confronto de gangue, chegou aqui e a enfermeira me disse que ele tinha sido ferido na veia principal. Está aqui com estilete. Eu disse que nem ia atendê-lo, porque nem precisava mais, que ele já estava morto. Mas quando eu cheguei, a enfermeira disse, não, a pulsação dele está normal, ele está vivo, vem aqui fazer a cirurgia. E ele foi lá, e o médico fez a cirurgia dele, e olhou para ele e disse, rapaz, você é um milagre. E quando a mãe chegou lá, na enfermaria, ele disse, mãe, eu pensei que eu ia morrer. Quando aquele moço jogou o estilete aqui, eu vi uma mão, mãe, tirando assim, uma escuridão da minha frente. Parece uma brincadeira, mas naquela tarde, ela entregou mais uma vez o filho a Jesus. E quando Satanás reivindicou, Deus já estava com ele nas mãos. Ela estava chorando. E outra, no encerramento final, oramos para que as famílias trouxessem os filhos. E ela chegou e a pastora chamava para a frente, para o lugar onde estavam as irmãs. Ela dizia, não vou, pastor, e apontava. E a pastora não entendia por quê. No final, o filho passou chorando e ela passou também. E ela chegou para mim e disse, vem aqui, irmã Samira, eu vou contar essa história. Ei, meu filho, você não suportava a igreja, hein? Irmã Samira, esse moço não suportava nem ouvir falar da igreja. Eu não podia nem cantar um hino na minha casa, que ele ficava endemoniado. Está vendo, irmã Samira, esses píceis aí, essas tatuagens? Esse menino vivia na opressão diabólica. Mas naquela tarde, ontem à tarde, eu disse, Jesus, eu quero entregar meu filho em tuas mãos. Eu quero que tu tomes para ser uma testemunha. Opere agora. E nós oramos para Deus quebrar todo tipo de opressão. E quando eu cheguei hoje para vir para o culto me arrumando, ele disse, mãe, a senhora vai para onde? Ela disse, eu não vou para o culto que tem uma festa. Mãe, a senhora já está pronta porque eu queria ir também. Como é a história? Não, então vá que eu vou esperá-lo. E ele se arrumou. E ela veio caladinha.
E ela, no meio do caminho, já preocupada, disse: meu filho, eu não quero nem que você vá, eu vou ficar perto de você, viu? E a gente vai ficar nos últimos bancos, tá certo? Ela preocupada, para aqueles crentes assim, não insistir no apelo, e ele se levantar com raiva, mas nada, Deus estava trabalhando. Ele chegou na igreja e disse: mãe, a gente tem que ficar aqui atrás mesmo? Ela disse: você quer ir mais lá para frente? Ela disse: se tivesse um lugar, a gente poderia ir mais lá na frente. Ela: meu Deus, eu não estou entendendo. Será que é isso mesmo? Aí, mas eu vou ficar pertinho de você. Ela não foi para o conjunto nessa noite, ficou ao lado dele. E chorando: Senhor, não deixa que ninguém venha sufocar meu filho na hora do apelo. Diferente, podia ter orado: manda, Jesus, manda uma pessoa aqui para levar meu filho. Eu digo para a gente, perdeu a força de lutar, irmã. Mas na hora do apelo, ninguém foi lá onde ele estava. Ele se levantou e disse: mãe, vou lá na frente aceitar Jesus. E veio chorando para frente. Levante a mão e glorifique-se Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Que amanhã tem mais. A gente vai comendo por noite as fatias do bolo. E voltando com mais fome. Oh, rabacante roube cheio de cantanai. Ele está aqui, diga. E eu quero servi-lo até o fim, diga. Ninguém vai calar a minha voz, diga. Eu sou batizada, posso orar em línguas, posso cantar em línguas, posso profetizar, posso ter visões. E quando eu levantar a minha mão dentro da minha casa, oh, glória a Jesus. Presta atenção. Pentecoste é poder de Deus. E qualquer que seja o lugar do mundo, Pentecoste é Pentecoste. Eu já preguei em uma igreja em Paris com 2 graus de temperatura, frio. Um povo de uma cultura mais elitizada. Mas quando o poder de Deus desceu naquele frio, um jovem que havia sido satanista se converteu e foi liberto do poder de Deus. E ali mesmo, sem ninguém pôr as mãos, ele começou a falar em línguas. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele quer encher você. E eu vou lhe desafiar nesta noite. Este culto vai terminar com uma marca de Deus na sua vida. Bata o pé aí no chão para você sentir que está viva. Está vendo? Não foque seus problemas, foque o reino. Você pode. A autoridade de Deus está sobre você. Todas as mulheres e homens, jovens e crianças que servem a Deus têm autoridade de trabalhar com excelência. Não fala com medo nem com timidez, mas com ousadia. O inferno, ele treme com o crente de joelho. E ele recua com o crente de pé. Você avança e o inferno recua na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você vai entregar para Jesus nesta noite o seu melhor. O seu melhor. Seu melhor. Tem alguma mãe nesta noite aqui que está aqui, mas o filho não está desviado? Levanta a mão, levanta quem tem filho fora da igreja. Levanta, levanta, levanta. Tá vendo? Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que uma nova igreja surgirá nesse lugar, de desviados que voltarão aos caminhos do Senhor. E é seu filho, é sua filha, é seu esposo, é sua nora, é sua sogra. Deus vai levantar. Oh, ai, arei, behai de cantaro. Não tem obra de feitiçaria. Não existe palavra de maldição. Não existe ceticismo que sobrepuje ao poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele hoje envia seus anjos para vasculhar esse universo, e onde tiver a herança dele, pressa, ele vai soltar. Mas eu não vou orar em português.
E nem você. Quem não é batizado aqui com o Espírito Santo, levanta a mão. Você vai orar em línguas. Fica de mão levantada. Olha essa pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo vai tomar esta igreja. Armas de guerra. Exército de pé. Força de Deus contra a força do mal. Vida ao invés de morte. Saúde ao invés de doença. Ereide calma na chaminé. Raindei de yarai enesho. Senhor Jesus, o túmulo está vazio e a palavra de ordem é: toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. Portanto, revestido na autoridade do teu nome, declaramos a ruína, a falência de toda operação do mal aqui nestas famílias, representada em nome de Jesus. Toma a tua herança, vai desfazendo a obra do mal. Visita agora os hospitais, as penitenciárias, os clubes, os lugares onde se aloja a tua herança. Filho de crente, nascido na igreja, batizado em água com o Espírito Santo. Rai de câmara, sobrenei de reve camarais. Levantamos diante de ti os nossos filhos como herança tua e só tua. Declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus: Satanás, solta a herança de Deus nesta noite. Declaramos falência ao teu projeto nas nossas famílias. Declaramos a unção e o poder do Espírito Santo. Receba a autoridade de Deus agora, mulher. Receba a autoridade de Deus agora, homem. Receba a autoridade de Deus agora, jovem. E revestido da unção do Espírito, ore, ore, glorifique, cante hinos espirituais, seja renovado, se levante, porque Deus está quebrando no reino espiritual a opressão. E te visita nesta noite, e te visita, e te visita. Oh, rai de cante do behana she. Irmã, pega essa irmã que está do seu lado, traga ela aqui. Suba aqui, minha filha. Você sabe que Deus lhe trouxe aqui para confirmar algo na sua vida. Ousadia. Ousadia. Segure-se de duas em duas, de dois em dois, e declare: você vai viver um tempo novo. Você não vai chorar pelos seus problemas. Você vai chorar pela glória que vai descer sobre você, pelo que Deus vai fazer com a sua história. Quando você abre o seu braço para o lado norte e sul, Deus está dizendo que a esfera de influência que acontecerá através do seu ministério será grande. E você vai viver esse poder de Deus. E agora, vire assim, ora assim, pelo que Deus vai fazer agora. Aperte a mão assim dessa pessoa. Não, não é três, é duas, assim. E comece a declarar: se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. E ore agora uns pelos outros, recebendo a autoridade de Deus para declarar tempo de glória,
tempo de derramamento, tempo de avivamento, tempo de cura, tempo de força, tempo de prosperidade, tempo de vida, tempo de o vale dos ossos secos se levantará, a morte recuando e a vida de Deus passando, a visita da madrugada, a visita da noite, a visita da manhã, a visita ao meio-dia, o mover do Espírito inunda a sala, inunda o quarto, a internet, o Facebook, os meios de comunicação e a glória de Deus. Anda, manai de cante, roube, reve. Marchará com a igreja, asirai de reve, com manai. Rode canterai, berrai. Este renovo que Deus está te dando é para tu viveres. Hoje Ele ministra dons espirituais. Receba novo de Deus nesta noite. Grande. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diz: acorde, o avivamento está chegando. Acorde, as muralhas estão sendo quebradas. Acorde, Deus está visitando a sua casa. Olhe para essa pessoa do seu lado e pergunte: amigo, você já tem esse poder? Esse poder se chama Jesus. Traga essa pessoa para frente agora. Traga essa pessoa para frente. Pode ir, minha filha. Traga essa pessoa, traga. Traga essa pessoa que nesta noite quer entregar a vida a Jesus. Traga essa pessoa. Irmão, essa igreja está com uma força tão grande que se ela empurrar o muro cai. Levanta aí os que estão se sentindo renovados na força do Espírito Santo. Tem alguém que nesta noite quer entregar a vida a Jesus? Quer fazer uma aliança com Jesus? Quer receber esse Jesus? Se tiver, venha. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de levantar. Hoje é noite de reconciliação. O Senhor está equipando a sua igreja. Onde está a segunda pessoa? Caída, eu não tinha mais força, mas hoje eu vou renovar a minha aliança com Jesus. Passa para frente, passa. Vem, oh coisa boa. Põe sua mão para frente. Diga: em nome de Jesus, eu creio neste poder e declaro Jesus como meu Salvador, perdoador dos meus pecados, e a minha vida eu te entrego, Jesus. Abraça, igreja. Você está feliz, meu irmão? Deus o abençoe, pastor.